Eu quero começar esse vídeo com uma conversa muito franca sobre a volta das duas torcidas nos clássicos. Eu acho que todo mundo deseja isso. Esse é um assunto que está voltando com força recentemente, muita gente discutindo, até São Paulo já está se discutindo isso para voltar. A maioria das pessoas defendendo que o futebol precisa recuperar o clássico com as duas arquibancadas cheias, cada torcida do seu lado. Todo mundo deseja isso. Mas antes de falar da volta ou não volta, a gente precisa lembrar de uma coisa muito simples. Por que existe essa regra da torcida única? Por que ela existe? É muito fácil procurar culpados, colocar a culpa na polícia, no poder público, nos políticos, no Ministério Público, na sociedade em geral. É muito fácil. Mas a verdade ela precisa ser encarada de frente. A torcida única surgiu não por causa deles. Ela surgiu por causa das brigas. Ela surgiu por causa de uma mentalidade de pista. Porque durante muitos anos os confrontos entre as torcidas organizadas passaram a acontecer antes de jogo, depois dos jogos, nas estações, nas ruas, nas quebradas, em encontros marcados, aquelas cenas evangélicas horríveis. E aí as autoridades encontraram a resposta. Foi bem simples. Se as torcidas não se encontram, não tem confronto. Então vamos diminuir a chance desse encontro. Então antes de discutir quem precisa ser convencido para a volta das duas torcidas em clássicos, a gente precisa fazer um reconhecimento, de forma bem humilde. O motivo principal da torcida única não está nos outros, está em nós mesmos, torcedores organizados. E é exatamente por isso que, na minha opinião, essa é a parte mais difícil da mudança. Porque ela também não está fora. Ela está dentro das próprias torcidas, está em nós. Recentemente aqui onde eu moro, é torcida única também. Mesmo assim, integrantes de torcidas rivais se encontraram, discutiram, trocaram porrada e houve até tiro. Então fica difícil convencer qualquer pessoa antes de haver realmente uma mudança entre nós. E por que eu digo que a parte mais difícil de convencer não é o poder público ou a sociedade, mas que a parte mais difícil de convencer são as próprias torcidas? Porque durante muitos anos nós mesmos alimentamos uma mentalidade de pista, uma mentalidade de confronto. Dentro das torcidas organizadas, muitas vezes se gastou muito mais energia, muito mais tempo se estimulando o ódio aos alemão do que a festa bonita no estádio, o apoio ao time. Faz parte até da base do cara. Quantas vezes a gente vê o grupo passando dias falando do encontro com os rivais? É que os alemães vão estar lá e aí você vai começar a planejar onde vai encontrar, como vai fazer, como vai planejar o ataque. Ou seja, o cara vai criando tipo uma programação na mente dele. Alemão ódio, alemão briga. E aí, meu irmão, está chegando a semana do clássico, já vai ligando esse gatilho que ele tem dentro dele, que foi estimulado durante muito tempo, e aí ele vê o rival lá uniformizado, ele liga o programa ódio aos alemão. E aí é a hora que fica difícil segurar, é a hora que fica difícil convencer. Porque o cara está programado para odiar. Todos os estímulos ao redor dele, dentro da torcida, o estimulam a partir para a briga. E aí nessa situação, realmente fica difícil de controlar. E isso virou parte da cultura de muita gente, está enraizado. E aí quando você vai conversar com algumas pessoas sobre isso, sobre mudar isso, a resposta vem na hora. O que eu mais escuto é: ah, mas isso sempre foi assim, torcida é assim. Ou o que eu mais escuto mesmo: isso é ideologia de torcida. Eu escuto essa frase. Ou seja, o que no fundo existe de verdade é uma resistência a abrir mão dessa mentalidade. Porque a mudança exige renúncia. E deixa eu deixar bem claro, tá? Eu não tô falando de hipocrisia. Ninguém aqui está falando que torcida rival tem que virar amiga. Não é disso que eu estou falando. Rivalidade sempre vai existir. Ninguém precisa abraçar o rival. Não é disso que nós estamos falando. O que a gente está discutindo é outra coisa. É onde nós vamos gastar a nossa energia, o nosso esforço, a nossa intencionalidade. É mudar a direção disso. Porque hoje se gasta muita energia ainda alimentando a mentalidade de pista. Pensando no confronto, pensando em como o outro vai se dar mal. Existem pessoas muito ressentidas ainda no nosso meio. Muitas pessoas foram pegas na covardia, pessoas ficaram gravemente feridas, outras morreram. Então muita gente não quer abrir mão dessa mentalidade porque ainda sentem que tem contas ainda a ajustar. E é o que torna mais difícil o trabalho de convencimento dentro das torcidas organizadas. E para terminar, se nós realmente queremos a volta das duas torcidas nos clássicos, essa decisão está na mão das próprias torcidas, não está em poder dos outros. Ela começa nas lideranças das torcidas, nas quebradas, em cada integrante. Porque enquanto ainda existir o estímulo à pista, aos confrontos, aquele negócio que a gente conhece, ainda vai existir os argumentos e as justificativas para se manter a torcida única nos estádios. Mas no momento em que as torcidas decidirem enfocar o que realmente é a razão de ela existir, que é a festa, que é o estímulo ao clube, todas essas coisas, a gente vai começar a ver as coisas mudar. O clássico com duas torcidas é uma das coisas mais bonitas de futebol. E olha, eu vou te contar um segredo. Todo mundo quer. O poder público, a sociedade, todo mundo quer também, tá? Mas a decisão não está na mão deles, está na mão das próprias torcidas. Ou a gente mantém a mentalidade de confronto, ou a gente decide por aquilo que realmente as torcidas existem, né? Vivem para ser. A decisão está na mão da gente, galera. Então, pensem nisso. Eu já falei essa frase e vou falar de novo. Ou você ama a sua torcida, ou você é parte do problema. Espero que tenha contribuído com a sua forma de pensar.